tarde aos presentes, às nossas entidades co-irmãs. Boa tarde, Alberto, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no nosso G20+, dando continuidade na nossa caminhada no sentido da gente formar uma opinião cada vez mais robusta sobre a reforma tributária, em especial ao Simplifica Já. A gente está recebendo hoje, Alberto, um público talvez um pouco mais diferente, um pouco mais amplo do que a gente tem feito com as entidades, né? A gente está recebendo aqui, com muito prazer, todos os associados aí das entidades co-irmãs. Dentre esses associados, a gente tem um público aí formado também por alguns contadores, advogados. Eu peço, então, a todos aqueles que estão participando hoje aqui da nossa live com o Alberto, para que depois, ao se manifestarem, se identifiquem de qual setor, qual é a entidade que vocês estão aqui representando. A gente vai fazer uma exposição de mais ou menos 15 a 20 minutos. Eu peço que, enquanto o Alberto estiver fazendo essa exposição, que desliguem os respectivos áudios. E aí, no final, a gente encaminha, aí, faz um bate-bola de perguntas e respostas. Então, Alberto, mais uma vez, saúdo aí a sua presença mais uma vez para você dar uma aula para a gente sobre o Simplifica Já. Antes de eu passar para o Alberto começar aí a aula magna dele, eu vou só fazer uma apresentação breve sobre o Alberto Macedo. O Alberto é um dos coordenadores do Simplifica Já, mestre e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, MBA em Gestão Pública Tributária pela Fundação Dom Cabral, professor de Direito Tributário no INSPER, na FIPCAF, no IBDT, no IBET, auditor fiscal e representante de São Paulo na Câmara Técnica Permanente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a ABRASF. Membro do Conselho de Altos Estudos de Finanças e Tributação da Associação Comercial de São Paulo. Eu parei por aqui, que senão não vai dar tempo, viu, Alberto? Se a gente falar o teu currículo aqui, a gente vai estourar o tempo aí. Dito isso, já passo para você fazer aí a sua apresentação. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Bom, obrigado, boa tarde a todos. Eu que agradeço, Flávio, essa oportunidade de estar aí podendo falar um pouquinho mais sobre o Simplifica Já com mais membros desse grande grupo, que é o grupo de turismo e hotelaria. A gente aí já está, vocês vão ver no slide já os logos das associações aqui entre os apoiadores. Estou vendo aqui um amigo aqui, o André Félix Cotes, um amigo meu aí de docência, né, André? Tudo bom? Prazer em vê-lo, né? E bate-papo, vou apresentar aqui, acho que em 25 minutos, talvez, e aberto para perguntas, ficar à vontade para a gente poder dialogar e trazer todas as questões, e depois, inclusive, sobre o contexto político atual, né? A gente, obviamente, acompanha isso nesse aspecto e também podemos conversar um pouco sobre isso. Eu vou me permitir, então, Flávio, se puder, acho que o host, pedir para o host para me habilitar para apresentar, que por enquanto não está liberado. Para eu compartilhar a tela. Deixa eu só fazer uma questão técnica aqui. Eu estou vendo aqui no nosso chat que algumas pessoas estão com dificuldade de áudio. Eu pergunto para o André se está tudo ok aí do nosso lado, André. Está tudo ok, gente. A maioria está ouvindo. Recomendo para quem não está ouvindo, tenta entrar e sair novamente. Pode ser algum problema pontual, mas aqui está normal. E, Alberto, você já está com o co-host, tá? Já vi, já. Obrigado, André. Então, aqui é o prazer de ter aí já com vocês aqui uma grande representatividade entre os apoiadores formais do Simplifica Já. Ontem eu estava numa webinar com o presidente da FENACON, que é a Federação Nacional de Contabilistas, Contadores, enfim. E também é uma entidade que está aí namorando esse Simplifica Já, diz que é a melhor proposta, e a gente espera um apoio formal. E, obviamente, o apoio formal ele é importante quando ele se objetiva em a pressão na opinião pública e a pressão consequente no parlamento, né? A gente tem o apoio não só de entidades públicas, mas privadas, né? Então, entre vocês,
Então, aqui a Abrasf, que é a Associação Brasileira de Serviços Financeiros Capitais, a Frente Nacional de Prefeitos, que congrega aí aproximadamente 400 municípios, entre aqueles que têm mais de 80 mil habitantes, para os quais estão fazendo um trabalho específico de comunicação. Né? Já houve, há 2, 3 meses atrás, liberação de manifestos de prefeitos de grandes cidades, de 15 capitais e, por exemplo, do grande ABC, com 7 cidades, rechaçando o IBS e apoiando o Simplificar Já. Então, a ideia é isso se reverberar agora nesse final de ano, com mudança de alguns prefeitos e aqueles reeleitos continuar o trabalho nas maiores cidades do país, que são em torno de 400, né? E que representam tranquilamente a maior parte do PIB brasileiro e praticamente a metade da população brasileira, né? Então, aqui me permite já entrar na apresentação em si. A simplificação, a gente, só para deixar algum pressuposto, eu coordeno o Grupo de Trabalho de Reforma Tributária há 2 anos e meio na Secretaria Municipal da Fazenda. Eu sou assessor especial do Secretário Municipal da Fazenda e em 2018, quando a gente percebeu a coisa andando, eu sugeri ao secretário à época, Caio Megali, para montar um grupo de trabalho, e o grupo foi montado, eu coordenando, com 2 economistas, 2 juristas e 2 da área operacional. Uma que trabalha na parte operacional do Simples e outra que trabalha na parte de instituições financeiras, né? E aí eu fui dialogando muito. Eu também sou consultor técnico da Anafisco. Aliás, eu estou aqui hoje na Anafisco, né? Consultor técnico da Anafisco, e a gente foi percebendo que o rumo que a reforma tributária estava tomando, as PECs 45 e 10, eram rumos ruins para o país, né? Antes de mais nada, a gente registra, apesar do deputado Aguinaldo Ribeiro já ter dito para mim e para colegas que a proposta Simplificar Já, a proposta de grandes municípios, não é verdade. Não é verdade, porque o Simplificar Já melhora para todos os municípios, dado que ele distribui melhor a arrecadação do ISS, que é a arrecadação que mais cresce no país. Agora, no final do ano passado, percebendo que ela não estava indo num bom caminho, a gente resolveu montar o Simplificar Já, porque as divergências nossas entre o que a gente entendia correto e as propostas da 4510 não eram divergências pontuais, eram divergências estruturantes, né? Nessa linha, a gente resolveu montar o Simplificar Já e, de imediato, a Abrasf, na qual também trabalho, ela apoiou a proposta e, logo em seguida, a FNP, na 77ª Reunião Geral, que aconteceu em março deste ano, em Florianópolis, e agora ratificado na 78ª Reunião Geral da FNP, que é a Frente de Prefeitos, que ocorreu virtualmente agora em outubro. Então, a simplificação ela não se confunde com a unificação de tributos de entes federativos diversos e nem com a redução de carga tributária. Há mais de 2 anos, a PEC 4510 ficam batendo na mídia de que a simplificação decorre de juntar 5 tributos em um, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, o que não é verdade. Seria verdade se o Brasil não fosse uma federação, União, Estados e Municípios, porque aí o IBS nacional só, aí realmente é fácil, como é na Europa, em que a maioria dos países é unitário, não é federado, né? Agora, aqui, esse IBS, com a ideia de um IBS compartilhado entre União, Estados e Municípios, traz complexidades tais que prejudica a população, né? Maiormente os municípios perdendo o potencial de prestação de serviço público, ainda mais agora na pandemia, que estão sendo mais demandados. E a gente demonstra que não é a separação de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS que gera os problemas de tributação do consumo no Brasil hoje. Vamos ver isso aqui ao longo da apresentação. Também não se confunde com redução de carga tributária, porque o país tem um tamanho, o Estado tem um tamanho, e essa é uma outra discussão, o tamanho do Estado. Quer reduzir a tributação? Tem que reduzir o serviço prestado de alguma forma, otimizar ou reduzir. E isso é uma outra conversa, né? Então, a simplificação ataca aquilo onde já pode atacar, que é o quê? Atacar a complexidade tributária, que é crescente no país. Agora, temos que lembrar que do contencioso tributário de mais de 4 trilhões, 70% é de tributos federais. E a IPJ, PIS, COFINS e contribuição previdenciária. A parte subnacional, ora, adivinha qual é o pior tributo? É o ICMS, né? O ICMS sozinho responde por 59% das 1.501 horas que se gasta para calcular o tributo do Brasil, segundo o Banco Mundial, no seu relatório do IBISAS 2020, e deixando o país nessa triste colocação de 184, um total
de 190 países. Ora, falando de indústria, ora, a CNI, que é uma das apoiadoras da PEC 45, com a ilusão de acabar tendo um crédito financeiro pleno, né? A própria CNI, ao ter feito uma pesquisa em 2019 com os seus associados industriais, ao serem perguntados qual o tributo que causa maior impacto negativo sobre a competitividade, resposta: ICMS, 42%, PIS/COFINS, 16%, lá embaixo, ISS, com 1%. Ou seja, o principal problema da tributação do consumo não é a separação mercadoria e serviço, e sim a não cumulatividade imperfeita do ICMS. Se você pegar o relatório de planejamento estratégico da CNI 2018-2022, entre os 10 pontos que impactam negativamente a exportação, a competitividade na exportação, 5 ou 6 pontos estão relacionados à não cumulatividade imperfeita do ICMS. Por exemplo, os créditos acumulados em que não se devolve o valor do tributo no crédito que ficou acumulado, por exemplo, para aquele que exporta muito. Então, o ICMS, com seus 509,8 bilhões de reais de arrecadação anual, qualquer ruído dele, e ele tem muitos ruídos, é ele que tem mais impacto negativamente na competitividade. O ISS tem alguns pontos a resolver e nós tratamos isso também no 5K. Na parte econômica, economistas alertam para a falta de estudo econômico na reforma do IBS. Aos 48 do segundo tempo, o CECIP encomenda um estudo de economista mestre em economia chamado Braulio Borges, econometrista, para dizer que a PEC 45 ela promete aumentar o PIB potencial de 20% em 15 anos. Né? Esse professor aqui, o Márcio Holland, que já foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, pós-doutor por Berkeley, enfim, professor da FGV, mais de 30 anos de experiência em econometria, ele fala, esse estudo ele é muito frágil, ele não pode prometer isso, ele tem muitas hipóteses heróicas. Né? Então, ele alerta para essa que tem sido colocado na mídia, e o API vende isso, como promessa de crescimento, a qual ele não pode prometer. E o Márcio Holland, mais recentemente, ele cita um estudo de um outro professor mais experiente ainda, Pedro Valls, um dos maiores econometristas do país, que fez um estudo contestando o estudo do Braulio Borges, que diz que promete lá crescimento de 20% em 15 anos. Né? E Márcio Holland, ao ver esse estudo, fala: mais uma razão para a PEC 45 não ser aprovada. Aqui está o professor Pedro Valls, cujo currículo é tão imenso que não caberia nesse slide, sendo resumidamente, além de ter sido visita em escola em diversas entidades, London School of Economics, Cambridge, Oxford, enfim, é professor livre-docente e titular em uma experiência em econometria entre os maiores do país. E ele, no seu estudo, ele fala: o trabalho no qual a 45 se fundamenta para dizer que vai ter crescimento econômico com a PEC 45 é preliminar, frágil e insuficiente, de modo a não permitir concluir sobre os impactos da PEC 45, como se apregoa e vem sendo amplamente divulgado. Zé Alberto Afonso, um economista também super experiente, foi um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele falou em um artigo recente, agora, semana passada: o Simples já tem a virtude de racionalizar o sistema sem mudar os tributos. E não pretender mudar impostos em meio a uma pandemia e a uma recessão. Economistas do Quilates também de Fernando Rezende, que já foi presidente do IPEA e a consultor do Banco Mundial e do BID, falam: essas propostas que estão aí, 45 e 10, estão no caminho errado. Everardo Maciel, com a sua experiência de 16 anos como chefe de administração tributária em Pernambuco, IDF e na Receita Federal, também criticando muito as propostas que estão aí. Ives Gana Martins, um grande jurista brasileiro, um dos maiores juristas brasileiros, citando aí o ferimento ao pacto federativo com as propostas que estão aí. Como é que isso acontece na prática? Acontece pelo seguinte: a PEC 45 ela propõe um grande comitê gestor nacional do IBS, que estão chamando de agência nacional, na qual juntaria municípios e Estado de União para gerir o IBS. Algo parecido com o Simples. E alguém poderia falar: mas, Alberto, isso não é problema, porque já existe o Simples. Só que no Simples passa de arrecadação por ano 100 bilhões de reais. Um eventual comitê gestor nacional do IBS passaria mais de 1 trilhão de reais de arrecadação por ano.
porque aí junta PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICS. Ora, é óbvio que as relações de poder serão outras, tendendo os estados a engolir os municípios e a União a engolir os estados, concentrando poder mais ainda na União, e isso prejudicando os municípios que são executores de política pública na ponta, ainda mais na pandemia, em que a sociedade está mais pobre e vai demandar, e já está demandando, mais serviço público, maiormente serviço público municipal de educação e assistência social. Aspectos estão aí, não param em pé sem fundos bilionários da União. Os estados, o eventual alinhamento dos estados em favor de IBS, nada mais é por conta de vislumbrar um fundo de mais de 400 bilhões de reais. Os estados não estão nem aí para a IBS ou melhorar o sistema. Eles querem os fundos, né? Tanto é verdade que até hoje os estados não conseguem se entender para aprovar uma resolução do Senado Federal para prever a alíquota mínima de PVA para evitar guerra fiscal. Não conseguiram se organizar até hoje para fazer uma lei complementar de PVA para evitar conflito de competência de PVA. Até hoje não se juntaram para conseguir fazer uma lei complementar de ITCMD para regular ITCMD nas operações de causa, morte e doação envolvendo elemento exterior. O ICMS. Por que não se juntaram para resolver o ICMS, que é o principal problema da tributação do consumo do país? Né? Então, o IBS nada mais é que algo que teria por trás fundos bilionários, nos quais os estados estão de olho, mas que não tem, a União diz que não tem recursos para isso. Os municípios, por sua vez, a carga tributária para os serviços que o município consome, que não são poucos, maiormente saúde pública e transporte público, que são terceirizados. Então, o município toma esse serviço e, ao tomar esse serviço, ele com uma alíquota de IBS, que dado de PowerPoint seria 26% e dado real seria mais de 30%, a despesa corrente no orçamento municipal aumentaria mais de 120 bilhões de reais em 10 anos. No momento que os municípios já estão sendo mais demandados no fronte da guerra da Covid para prestar mais serviços de saúde pública, de assistência social e revendo protocolos de distanciamento na educação pública e no transporte público, demandando mais recursos por conta disso. A população brasileira está mais pobre, quase 250 bilhões de reais de redução de consumo nesse ano. Ou seja, o que faz com que a tendência é que serviços hoje de plano de saúde e de educação privada sejam abandonados pela classe média mais baixa e essa passe a demandar os serviços correspondentes no setor público. Falando ainda de municípios, ora, o ISS é o imposto que mais cresce no país. Crescimento real 2015-2018, 136%. Alguém pode falar, mas Alberto, isso aqui é porque a base de serviços cresce mais do que a base de mercadorias. É também por isso, mas não só por isso. É porque é uma boa gestão do ISS feita pelos municípios, coisa que não acontece com o ICMS, daí um pouco a diferença de crescimento entre um e o outro. E o crescimento real do ISS para 2018-2019 foi de 7,5%. Ora, se vem o IBS e que a alíquota municipal do IBS, que é a parte municipal, ela traria um crescimento menor de arrecadação do que a projeção do ISS. Nossos estudos é que em 15 anos a diferença entre um e outro seria algo em torno de 206 bilhões de reais em 15 anos. E os municípios perdendo essa arrecadação, sendo cada vez mais demandados nas atribuições para prestar o serviço para as comunidades que mais demandam o serviço público municipal. No Simples Cajá, a gente resolve isso, por isso que o Simples Cajá é uma proposta também para todos os municípios, não só para os grandes. Por quê? Porque distribui esse ISS melhor entre origem e destino, trazendo mais autonomia financeira para os municípios menores. Os pilares que a gente usa no Simples Cajá são exatamente os mesmos pilares, ou seja, os mesmos objetivos que a PEC 45.10 pretende entregar. Equidade horizontal, que é o quê? Se todo mundo pagar, cada um paga menos. Equidade vertical, que é o rico proporcionalmente paga mais do que o pobre. Transparência, que é o quê? O imposto por fora, de forma que quem consome aquele produto enxergar a alíquota efetiva daquele produto. Legalidade, aqui particularmente no CONFAS, que trouxe muitos problemas para a legalidade, o CONFAS no ICMS, e a gente reformula o papel do CONFAS no Comitê Gestor Nacional do ICMS, que terá um papel meramente regulamentar, e não de baixar a lei ou algo equivalente à lei. E simplicidade, quando você unifica os estados no Comitê Gestor Nacional do ICMS,
unificando o ICMS e a legislação do ICMS, e também a mesma coisa para o ISS. E a nota fiscal eletrônica de padrão nacional, não só para o ICMS, mas também para o ISS. Tudo isso traz simplicidade, porque a gente vai simplificar as obrigações acessórias. Então, esse é um caminho bem mais racional e harmonioso para atingir com sucesso os mesmos objetivos das PECs que estão aí, mas sem gerar os efeitos colaterais negativos que elas geram, trazendo redução de tempo e custos para empresas e entes federados. Então, a Simplificar Já propõe uma proposta modular de 4 módulos que se encaixam como peças de Lego. A reforma do ICMS, a reforma do ISS, a reforma do CBS, que é o PL 3887, mas com alguns aprimoramentos, e a desoneração parcial da folha para aqueles que mais empregam e que mais têm massa salarial. A reforma do ICMS, a gente não tem o ICMS no Brasil. A gente tem 27 ICMS no Brasil. Esse é o principal problema da tributação no consumo. Não é porque ele está separado do ISS. Então, e no ISS a mesma coisa, tem milhares de ISS. Só que o ICMS é muito mais impactante porque ele tem uma carga tributária muito maior. Então, unificar os 27 ICMS no ICMS nacional, unificar os milhares de ISS no ISS nacional, isso sim, juntamente com os demais módulos, isso sim resolve os principais problemas da tributação no consumo no país. E não precisa juntar tributos de entes federativos diversos. No ISS, uma alíquota única por município, mantendo a mínima de 2% e a máxima de 5%. E a ideia é o ISS por fora, ou seja, o imposto não mais fazer parte da sua própria base de cálculo. Assim, a própria alíquota máxima do ISS, na verdade, ela baixa. Por quê? Porque hoje a máxima é 5%, mas com o ICMS por dentro, o ISS por dentro. Quando você bota o ISS por fora, a alíquota para se manter a mesma, deveria ser algo, a máxima deveria ser algo em torno de 5,26%. Mas mantemos 5%, agora com o ISS por fora, ou seja, até reduz a carga da alíquota máxima. Né? Nas operações intermunicipais, um ISS preponderantemente destino. O que é isso? Nas operações em que você tem um prestador no município e o tomador em outro município, o Brasil tem uma peculiaridade. Nós temos 5.570 municípios. Tem município que é tão pequeno, mas tão pequeno, que não compensa ter administração tributária. Vamos pegar, por exemplo, Serra da Saudade, Minas Gerais, que tem 800 habitantes. Não compensa Serra da Saudade ter fisco. Né? Nada mais justo que na operação intermunicipal, o município onde está o prestador, para os consumidores que estão em Serra da Saudade, ele ajudar na fiscalização e parte da arrecadação ficar com o município de origem. Então, qual é a ideia? 2% para o município de origem e a diferença entre a alíquota interna do município destino e o 2% fica com o município destino. Nas operações intermunicipais, nas operações internas, é a alíquota interna de cada município que ele vai definir. Né? Alberto, como fazer isso em milhares de municípios? Já tem sistema para isso. A Abras, na qual eu participo como representante de São Paulo na Câmara Técnica Permanente, desenvolveu um sistema da NFCE Nacional, um padrão nacional de notas, que é moderno, primeiro mundo, feito juntamente com a Receita Federal e com a CNM e com o antigo MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e com dezenas de empresas de prestadores de serviços, em que o sistema é de padrão nacional e único. Então, vamos pegar um exemplo. A Netflix, que está em São Paulo, tem milhões de consumidores em milhares de municípios brasileiros. A Netflix, ela basta emitir nota fiscal eletrônica para cada operação, normal, e na nota basta ela colocar o código do município de origem, o código do município de destino e os dados da operação. E vai emitir nota ao longo do mês. Quando acabar o mês, ela vai emitir a guia eletrônica de arrecadação única. Essa guia vai puxar no sistema todos os dados das notas fiscais e serviços eletrônicos emitidos no período. E consolida e calcula automaticamente para a Netflix. Ela valida aquele cálculo e paga de uma vez só. Esse valor pago de uma vez só é distribuído automaticamente na conta de todos os municípios envolvidos nas operações que ocorreram naquele período. É um compliance fantástico para as empresas, que não vão mais ter que saber a legislação de nota fiscal eletrônica de cada município. Isso, quando não acontece, da empresa prestadora de serviço tem que, no município, recolher na boca do caixa o ISS, porque o município não tem estrutura nenhuma. Também a gente procura clarear o Conselho Constitucional de Serviço para deixar mais claro e acabar com discussões judiciais, como se, por exemplo, franquia é serviço, leasing é serviço e tudo mais. Tudo isso resolve o ISS e não precisa juntar ele com outros tributos. O sistema já está pronto, um emissor público que é gratuito e as prefeituras vão poder pegar se valer esse emissor público de nota de padrão nacional, né, e não vão ter mais que gastar milhares de reais
mantendo emissores que não têm padrão nacional. No novo ISS ainda, uma legislação nacional, o que hoje está em Lei Ordinária Municipal de ISS, sobre para a Lei Complementar Nacional, obviamente, exceto a definição de alíquota e o que é decreto, portaria e norma infralegal de ISS dos municípios, é unificado em resolução do Comitê Gestor Nacional do ISS. Comitê este que vai ter uma governança por representantes dos municípios, um poder meramente regulamentar, vai ter a atribuição de especificar e manter o sistema de gestão do novo ISS, tudo isso gerando cada vez mais integração com as administrações tributárias municipais e procuradorias municipais e um orçamento próprio que vai ser basicamente o infinitesimal da arrecadação do próprio ISS. E não precisa rejuntar com os tributos para resolver essas questões. Na parte federal, PIS/COFINS, a gente pode citar dois principais problemas da PIS/COFINS. E na PIS/COFINS não cumulativa, porque a PIS/COFINS cumulativa é zero problema. A PIS/COFINS não cumulativa, por conta de restrições no acreditamento, por exemplo, no conceito de insumo, em que a Receita vai e restringe, tem que resolver esse problema. Isso aqui é responsável por mais de 600 mil processos administrativos do CARF. Né? Então, resolver esse ponto. E também a questão de demasiados regimes especiais que, às vezes, por serem mal feitos, acabam gerando discussão. A CBS pode ser uma solução, mas desde que devidamente aprimorada. E um dos aprimoramentos que propomos, temos emenda pronta para isso, é a ideia de um regime cumulativo opcional na CBS, que hoje ela não prevê. Aliás, prevê só para bancos. Será que banco precisa de regime cumulativo? E ali está abaixo? Então, a ideia é manter um regime cumulativo similar ao 3,65% da PIS/COFINS, que seria o 4% da CBS. Por que 4% não 3,65%, Alberto? Porque o 3,65% é calculado por dentro. Quando você não mantém mais o tributo com base de cálculo dele mesmo, você tem que corrigir a alíquota para manter a arrecadação. E esse cálculo fica em torno de 4%. Alguns dizem que a reforma tributária tem que vir porque a economia digital não é tributária. Não é verdade. Essas empresas aqui já pagam ISS e PIS/COFINS sobre serviços. Com o Simples Cajá, isso é mais aprimorado ainda e há mais eficiência e eficácia na arrecadação da tributação da economia digital. Alguns secretários de Fazenda dizem, já ouviram a boca de três, dizer que o ICMS morreu e, por conta disso, teria que vir o IBS. Ora, não é verdade. A arrecadação da tributação de bens no Brasil responde por 77% no total da arrecadação de bens e serviços. Então, é óbvio isso, porque a população brasileira é pobre, ela consome muito mais mercadoria do que serviço. Então, temos que aprimorar o ICMS. De que forma? Um novo ICMS com o Comitê Gestor Nacional do ICMS, idêntico ao do ISS, em que a gente não amarra a transição origem-destino no texto constitucional, até porque não temos dados seguros. Né? Falta um Sistema Nacional de Nota Eletrônica único do ICMS, que não existe até hoje, por conta da descoordenação entre os estados. Então, é de imediato implantar um comitê gestor e ele trabalhar com um sistema único de nota fiscal eletrônica que vai alimentar uma grande base de dados no ambiente nacional de dados, e aí sim a economia real medida. E aí os estudos técnicos vão vir, esses estudos vão subsidiar o Senado para ele definir as alíquotas, fazer de forma gradativa a redução da alíquota interestadual do ICMS, de forma a mitigar a propensão à guerra fiscal. Também unificar as normas infralegais do ICMS, decretos, portarias, etc., INs, dos 27 ICMS do país, tudo isso unificado no Regulamento Nacional do ICMS. O empresário não vai ficar mais maluco tendo que saber a legislação de dezenas de estados onde ele opera com ICMS, que são hoje todas diferentes. Né? Também, o Senado definir, por resolução, quais vão ser as alíquotas padrão do ICMS. Uma mínima, uma máxima e várias intermediárias. E as leis estaduais vão enquadrar os produtos nessas alíquotas. Agora, os estados não vão poder fazer, por exemplo, redução de base de cálculo, porque senão você bagunça o sistema. Quer reduzir a carga tributária? Reduza na alíquota e não na base de cálculo. Até para você poder, o sistema ficar mais clean, vai ser um sistema nacional, ele vai ficar menos pesado. E aí o enquadramento dos produtos nas alíquotas vão ser não mais em nomes estranhos de mercadoria na lei, em sim em posições do sistema harmonizado, que é uma classificação internacional
da qual o Brasil é signatário. Por que isso? Porque se você pega, por exemplo, da alíquota mínima, vamos supor, para medicamento. Aí a pergunta que tem no dia seguinte, a Atalaia Jurubeba é medicamento ou não é? Então, para não ter essa discussão, bota a alíquota, enquadra as alíquotas nas posições, nas classificações do sistema harmonizado, e você acaba com um monte de discussão. Isso leva, no limite, você poder colocar no código de barras que tem em todo o produto o valor do tributo. Colocar no GTIN, no Global Trade International Number. É um compliance fantástico. Imagina você, no supermercado, passar o código de barra e já tem lá o valor do tributo daquele produto só ao passar o laser do código de barra. Então, você aprimora em muito o sistema. E não precisa juntar com outros tributos para resolver. Ainda no novo SMS, uma regressividade deve ser combatida, prevendo alíquotas reduzidas para os produtos essenciais e também devolução do tributo para as camadas consumidoras de baixa renda. Zona Franca de Manaus não é o momento de mexer. A proposta simplifica já. E a discussão na Zona Franca é algo mais profundo que não ajudaria a celeridade do processo. Para terminar, uma proposta que veio da ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária, que apoia o Simplificar Já, que é a desoneração parcial da folha, ou seja, uma alíquota da contribuição previdenciária patronal, tanto maior quanto menor for a massa salarial da empresa e quanto maior for o número de empregados. Então, a ideia é que uma alíquota mínima de 11% e máxima de 15%, lembramos que hoje a regra geral é 20%, então você, conforme o número de empregados, você reduz mais a alíquota. Você combina, na verdade, as alíquotas conforme esses dois critérios, e aí você tem a alíquota final da empresa, de forma a dar o bônus para aquelas que mais empregam, né? E como é que fecha esse buraco, Alberto? Ora, com empresas que empregam menos, por exemplo, marketplace. O que é um marketplace? É uma empresa que tem plataforma digital e aproxima empresas que querem vender bens e serviços de empresas que querem comprar bens e serviços. Exemplo, Uber. Uber é um marketplace, com a sua mais de centena de milhares de motoristas que não são seus empregados, mas que vão onerar a seguridade no futuro. Nada mais justo que empresas como o Uber contribuam para o funding da Seguridade Social, de forma a contribuir para a retomada do crescimento econômico, considerando aquelas empresas que mais empregam. Por fim, uma melhora contínua no sistema, com o Comitê Gestor Nacional do ICMS, o membro do ISS e o Conselho Nacional de Contribuinte. A ideia é você institucionalizar o diálogo, não cada contribuinte com cada estado, com cada município. Não, o contribuinte com o Conselho Nacional, dialogando com os estados como um todo, no Comitê Gestor do ICMS, e com os municípios como um todo, no Comitê Gestor do ISS. E uma Câmara de Conciliação Federativa, de forma a haver uma normatização administrativa que vincule, a partir das dúvidas trazidas pelo contribuinte, em eventual conflito de competência, de forma a evitar a judicialização em alguns pontos que possa haver conflito. Bom, o site está aqui, simplificajá.org.br. A proposta Simplificar Já se propõe a combater essa crescente complexidade. O foro adequado para isso, obviamente, é o Congresso Nacional, e a proposta se apresenta como uma via viável, que simplificação e melhoria contínua do sistema, de forma a contribuir de forma imediata para a retomada do crescimento econômico. Bom, eu paro por aqui, estou à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alberto, pela sua exposição. Bom, bem didática, acho que ficou muito claro aí o benefício do Simplifica Já, em detrimento das propostas que estão sendo analisadas aí, né? Eu queria aproveitar aí o momento já para abrir aí para as perguntas, para eventuais colocações que alguém queira fazer aí. Nesse sentido, eu peço que se identifiquem e fazem aí a sua colocação. Então, está franqueada a palavra para todo mundo. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Ou está muito claro, então o pessoal não entendeu nada. Então... Não, eu acho que está muito claro. Talvez a questão que talvez seja a gente importante pontuar, é com relação ao timing político acontecendo aí do cenário político, né?
você puder falar um pouco disso também, seria interessante, né? Eu acho que é bacana a gente tentar entender o que reflete na reforma tributária, como, por exemplo, a eleição agora que a gente acabou de terminar o processo eletivo aí para... Oi? Orlando? Eu não vou fazer pergunta porque eu já vi essa apresentação, tá certo? Eu estou que nem o motorista do Einstein, daqui a pouco eu faço a apresentação no lugar do Alberto Macedo, né? Então só ouvi a apresentação dele. Mas eu queria só fazer um comentário que eu acho que é importante o Alfredo comentar, que é o seguinte, quer dizer, aquilo que eu perguntei da outra vez quando você fez a apresentação. Você tem 3 propostas que estão rolando lá, que é a PEC 110, PEC 45 e a CBS, e que estão na ordem do dia. Todo mundo fala dela, os deputados falam dela, eu sou a favor dessa, sou a favor daquela, é moda agora no Brasil, né? Tem que ser a favor de uma coisa contra a outra. E a gente não vê ninguém falando do Simplifica Já, no meio desse cenário aí. Então, eu queria que você comentasse um pouco onde é que o Simplifica Já entra nessa comissão que está sendo estudando e tal, como é que ele entra lá? Está sendo considerado, não está? Como está essa parada lá dentro? Bom, Orlando, obrigado pela pergunta, muito importante. O Simplifica Já nasceu no início desse ano, no ano passado, início desse ano. A gente percebe, obviamente, no Parlamento, na Câmara de Deputados, Senado não, na Câmara de Deputados, uma tentativa de atropelamento com a 45. Só que tem que ter acordo, né? Tem que ter acordo. E esse acordo não acontece. Tanto não aconteceu que o 45 foi aprovado até hoje, né? O Simplifica Já, ele teve aí, ele ajudou, e aí a gente tem um trabalho intenso aí nesse ano 2020, e nós temos qual a composição, vamos dizer assim, de apoiadores? Público e privado. Público, particularmente os municípios, os médios e grandes. Então, manifestos foram soltados por prefeitos de 15 capitais, de grande São Paulo, e vamos trabalhar agora isso ao longo desse final de ano, início do ano que vem, com os novos prefeitos eleitos, inclusive, de forma a isso impactar na opinião e, consequentemente, impactar na Câmara de Deputados. O deputado, a lógica dele, ele tem uma lógica muito forte em relação à base dele, e a base dele são municípios, né? Então, esse é um ponto. A gente participou da última reunião da comissão mista, a última audiência pública que teve, da Comissão Mista de Reforma Tributária, e apresentamos lá o Simplifica Já. Então, o Simplifica Já ele é muito menos falado que a 45 e 110, porque ele está aí, essas propostas estão aí há mais de 2 anos na praça. Então, um trabalho que já teve a sua vitória em mostrar que, não é bem assim que a 45 ela vai resolver os problemas. O trabalho tem que continuar, e a gente percebe, aí entrando um pouco no que o Flávio falou de timing político, de contexto político, é um contexto que não se vê concordância, há muita divergência, porque a 45 causa muitos impactos. A 45 traz guerra entre setores e guerra entre entes. Ela não converge, ela faz divergir. É por isso que ela não foi aprovada até hoje, né? Então, cada vez mais a força de um Simplifica Já aumentando, vai cada vez mais... É a força política que vai fazer o relator ouvir tecnicamente o Simplifica Já. Porque ele conhece o Simplifica Já. Ele conhece. Agora, nós temos que fazer o nosso trabalho, nós todos apoiadores do Simplifica Já, e esse trabalho e esse arco de aliança que cresce cada vez mais, e os municípios, o setor privado, particularmente de serviços, e o agro, com o qual estamos conversando, é importante também, para a gente mostrar para o parlamento, não queremos isso aí. Nós queremos algo parecido com o Simplifica Já, né? Então, esse trabalho é um trabalho que... De fora para dentro, Roberto. Oi? De fora para dentro. Exato. Então, assim, a gente vai ter a força... eles nos ouvirem tem a ver com a gente ter a força política por trás. E é isso que estamos aqui construindo com reuniões como esta, né? E com os secretários novos prefeitos, e assim vai, com outros setores. E esse arco crescente é isso que vai fazer cada vez mais o Simplifica Já ser apreciado e colocado como algo muito mais viável do que aspectos que estão aí. Já há economistas dizendo que não vai ter reforma nenhuma até 2023. Não são poucos já. E por quê? Porque não tem acordo. Né? Querem passar uma 45 em que se agracia a indústria, que agracia mais ou menos, porque a indústria não sabe onde ela está pisando com a 45. E o setor financeiro. Agora, se não fosse o Simplifica Já, a 45 teria sido aprovada. Não temos dúvida disso.
né? Então, o trabalho continua de cada vez mais essa massa crítica de força política e econômica, cada vez mais alinhada, de forma a gente, lá na frente, ou em janeiro de 2021 ou 2022, a gente espera que, o quanto antes, ouvirem o Simples Cajá e haver encaixar o Simples Cajá numa reforma tributária. Então, o trabalho continua, é um trabalho constante para que ele seja tão ouvido ou mais ouvido do que as propostas estão aí. O slide que eu apresentei, economistas falando de renome, colocando ele na ferida em relação a potencial de crescimento econômico que prometem na 45 e que não vão entregar ou podem entregar o contrário até, já está sendo colocado cada vez mais. Então, o trabalho continua de esse grande arco de aliança chegar a ponto de fazer o relator ouvir e aceitar a proposta, como mais consensual do que as demais. Mais alguém? Só um ponto, Flávio, aproveitando, até continuando a minha fala em relação a esse ponto, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né, estava lá com a 45 embaixo do braço. A gente percebe até um certo desespero dele em entregar alguma coisa, né? E você vê, a decisão do STF por 6-5, lamentavelmente, mas pelo menos foi 6, não foi o contrário, né? Para dizer que o vedado na Constituição é vedado, não quer dizer outra coisa, né? Enfim, né? Então, ali começa a desmoronar. Os parlamentares aí têm candidatos à presidência da Câmara e já os grupos começam já um pouco de fugir um pouco, se afastar um pouco do Rodrigo Maia, né? Porque o poder ele traz as pessoas para junto, né? Agora, quando o rei é morto, rei posto, rei morto, né? Então você já percebe já uma desagregação em relação se você percebeu, o Rodrigo Maia não fala mais em PEC 45, não fala mais, né? Então o trabalho continua de levar aos parlamentares uma proposta mais viável. Já conversamos com N parlamentares. Agora, a conversa às vezes tem que ser 1, 2 vezes com outros, com lideranças, e estamos trabalhando para isso. E contamos com vocês também, com os demais apoiadores. A Sebrae tem ajudado a gente muito, né? Com o João Diniz, que é o presidente, com os demais apoiadores, municípios também. Enfim, é um grande arco de forma ao parlamento cada vez mais... Que sejamos sinceros, Orlando, dos deputados, 90% não sabe nem o que é reforma tributária, né? Então, é aquela voto de liderança. Vou votar em quê? Me diz aí, o que eu voto? Não sei o que eu voto. O deputado não sabe, a maioria não sabe. Então, o nosso trabalho é cada vez mais apresentar esse conteúdo e demonstrar que não precisa fazer IBS para melhorar o Brasil. Pelo contrário, o IBS tende a piorar o Brasil. Alberto, eu acho assim, na verdade a gente está conseguindo, e eu acho que já conseguimos e vamos tirar o Simplifica Já um pouco da sombra. Na verdade, o Simplifica Já é importante esclarecer que não é uma matéria que concorre com essas 3 matérias, as 2 PECs e o projeto enviado para o governo. O Simplifica Já é uma emenda substitutiva global que está na PEC 110. Isso. Tem de emenda ali. Então, trazer para a luz o Simplifica Já e fazer disso uma alternativa a um projeto já é fantástico. Agora, de novo, voltando ao que eu estava dizendo, o time político e o peso político vai dar muito norte do sucesso que a gente vai conseguir. Nem o grupo do Maia, nem o grupo do Lira, o Léo pode me dizer se eu estou errado ou estou certo, tem voto suficiente para uma aposta dessa. Quer dizer, a coisa está muito pulverizada e, como você disse, a decisão do Supremo acabou pulverizando um pouco mais esse jogo. Uma coisa é o jogo no judiciário, outra coisa é o jogo que é jogado lá. Então, eu acho que, a não ser que a gente um movimento de trabalho em janeiro no Congresso, como se tem falado, que é um movimento também político, a gente sabe de personagens que estão atrás desse movimento de querer fazer essa pauta política em janeiro, a pauta do Congresso em janeiro, isso vai ficar para o próximo presidente, lá que assumir. Então, até lá, a gente tem esse fôlego para trazer cada vez mais das sombras, o Simplifica Já, como você disse, é um movimento que está ganhando musculatura, temos os prefeitos que estão assumindo,
temos aí um trabalho grande para fazer de convencimento nessas prefeituras e todo aquele plano que o Marco e o pessoal do G20 já mais ou menos delimitou de atuação política dentro do Congresso, porque é ali que o jogo é jogado, né? Então, eu acho que a gente está num caminho bacana no sentido de a gente trazer da sombra uma emenda que estava numa das PECs e dar essa visibilidade toda, e esse movimento, como você colocou na sua primeira tela, já tem N logotipos ali, quer dizer, tudo isso faz com que o movimento de fora para dentro do Congresso, e eles são muito sensíveis aos movimentos de fora para dentro, além da capilaridade que você mencionou de prefeituras e vereadores. Então, tudo isso cabe nós agora a gente fazer um push bacana em cima desse movimento aí, e acho que é nesse sentido. Então, dando continuidade, aí a oportunidade de alguém ainda colocar alguma manifestação, alguma dúvida. Flávio, se me permitir, complementando a sua fala, que foi totalmente pertinente, o G20+, ele pode, no seu core, vamos dizer assim, a gente está planilhando as cidades com mais de 80 mil habitantes, prefeito, secretário de finanças, contato, seja Instagram, e-mail, telefone, etc., para chegar, né, naqueles que a gente não consegue chegar ainda, que é um trabalho que está sendo feito, né? E talvez o G20+, possa ajudar muito nesse aspecto, na conversa com prefeitos de cidades médias e grandes, ou até menores mesmo, que são as cidades turísticas. Cidades que têm o turismo como polo econômico forte. Por exemplo, Rio de Janeiro, né? Então, assim, esse trabalho pode ser interessante, porque o Rodrigo Maia, ele ficou muito bravo com a gente, né? Ele chegou a chamar a nossa proposta de corporações que não querem perder o poder. Então, assim, se a minha corporação é poderosa, eu não sabia que era tão poderoso assim. Então, ele mandou mensagem no WhatsApp mal criada para o presidente da Abraço, que é o secretário de Finanças Curitiba. Então, assim, a gente já teve um intento, vamos dizer assim, de botar um pé na porta na 45. O próximo passo é abrir a porta de vez. Então, o trabalho continua, né? Eu estou aqui conversando com meus colegas, o Rafael está aqui comigo, o pessoal da Anafish, o Cássio. Então, estou inventando estratégias que vai continuar ao longo de dezembro e janeiro, porque janeiro não vai ter recesso. Dia 11 de janeiro, a Câmara volta, o Congresso volta, e temos que evitar algum susto de algum tipo de arranjo político para tentar votar alguma coisa em janeiro. Se votar, que seja o Simplificar Já. Senão, vamos continuar trabalhando para construir essa musculatura política. Perfeito. Ok, Alberto. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Leonardo, vamos lá. Alberto, tudo bem? Bom, Léo. Beleza. Alberto, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho, que eu anotei. Bom, a gente vê, eu vejo, né, pelo menos, como uma grande vantagem do Simplificar Já, além dessa questão de unificação aí das legislações do ISS, CMS, esses comitês, para gerir isso, desburocratizar, né, além dessas questões que é muito importante, a gente também não viu, pelo menos eu não vi, aumento de impostos em relação ao setor de serviços, porque a gente vê que na PEC 45, na 110, tem um aumento aí, razoável, em especial de 3,65% para 12%, que seria um desastre para o setor. Eu estou correto? Existe algum aumento de alíquota, alguma coisa, ou é a unificação apenas desses impostos para desburocratizar a arrecadação? Leonardo, boa pergunta. A Sebrae fez um estudo, a Sebrae juntamente com o SESCOM de São Paulo, fizeram um estudo que eu posso passar depois, comparando a PEC 45, a 110 e a Simplificar Já, em termos de aumento de carga tributária. As duas aumentam a carga tributária e o Simplificar Já ele não aumenta a carga tributária. Porque o Simplificar Já é um pacote, então pensa em prestador de serviço, que é o quê? Basicamente ISS, PIS/COFINS e folha. Então, quando você tem um ISS, que é de 2 a 5, você tem um PIS/COFINS, você mantém um regime cumulativo opcional e você tem uma folha desonerada parcialmente, nesse pacote, o Simplificar Já não aumenta a carga tributária. Então, assim, de novo, não é um pilar da 45 é o seguinte: indústria paga muito tributo, serviço paga pouco tributo. Você não viram o API falando? Eu conversava com a API e dava o exemplo da escola de R$10 mil, que é um pouco tributária.
Bom, primeiro que eu não colocaria um filho meu em escola de R$10.000, eu não tenho esse dinheiro. Segundo que transporte público também é serviço. E vão onerar o transporte público, né? Saúde. Imagina a saúde sendo onerada 25%, 30% e o SUS, que já tem as suas dificuldades, ter uma enxurrada de tomadores de serviços agora do SUS, que antes tinham serviço privado de saúde. Então, a Simplificar Já não aumenta a carga tributária, porque ele trabalha com esse pacote como um todo. Vocês me permitem, só complementando também, que é uma dúvida que eu tive, eu vi essa questão da desoneração da folha, que você falou aí por último. Eu queria entender melhor como é que... Porque tem várias formas de desonerar a folha, né? Para base de cálculo, para a questão de verbas rescisórias. Como é que seria a desoneração da folha no caso de vocês? Porque o setor de serviços e de turismo em especial utilizam mão de obra com bastante densidade. Então, seria importante entender isso melhor. Não, com certeza. Então, a gente só foca na CPP. A gente sabe que tem vários encargos da folha, né? Mas foca na CPP, a Contribuição Patronal Previdenciária. Então, a empresa que tem maior volume de empregados, ela vai ter uma alíquota menor. Combinado, maior volume de empregados e maior massa salarial. Quanto mais empregados e maior massa salarial, menor a alíquota CPP daquela empresa. Esse é o mote. Luiz Alberto, obrigado, viu? Obrigado por tudo aí. Roberto, Carolina do Sindepat, tudo bem? Obrigada aí pela sua disponibilidade novamente. Queria só, enfim, nos colocar à disposição nessa mobilização junto a prefeitos, eventualmente, que o movimento não consiga atingir. A gente, acho que como trade aqui, como presente em várias localidades turísticas importantes do país, a gente pode, enfim, seguir junto nessa luta, né? Enfim, acionar os associados, fazer um movimento com os associados aí nas suas bases. Não, excelente, Carolina. Eu agradeço e eu vou passar para o Flávio depois, que é o nosso contato. A planilha que a gente já tem, ela vai sempre sendo aprimorada. Aí eu passo a planilha Excel, que tem lá o dado do prefeito eleito, se ele é reeleito ou não. Porque se ele já é reeleito, ele já tem uma estrutura já pronta, já dá para contactar em dezembro. Se ele não é reeleito, é um prefeito novo, está aí em comissão de transição. Então, nosso trabalho é contactar todos os secretários de finanças e prefeitos. Começa via secretário, que o prefeito não vai saber muito dessa parte técnica. Então, via secretário, focando em dezembro nos prefeitos que foram reeleitos e em janeiro nos demais prefeitos, né? Então, é um trabalho que a gente pode fazer conjunto e vocês talvez ajudando a gente focando nas cidades que tem mais aí potencial turístico, talvez. Perfeito. A gente está em contato aqui com o Flávio para ajudar nesse sentido. Roberto, então a gente está chegando aí uma hora aí da nossa reunião. Oi, Marco, vamos lá. Oi, Alberto. São duas questões. A primeira, eu escutei o Maia, acho que foi ontem ou anteontem, falando que ele quer votar a CBS. Ele não fala mais da 45 e nem da reforma integral. Ele está falando só da CBS. Queria que você comentasse sobre isso, se existe alguma chance de ele colocar só a CBS para votação. E aí nós vamos ser super afetados, porque a gente vai para 12% e a gente tem pouco crédito aí para bater, né? E dois, comentar com você que a gente teve a reunião com a CNM. A gente já começou a fazer esse trabalho de tentar convencer a CNM, para quem não sabe, a Confederação Nacional dos Municípios. E eles deixaram claro que estão apoiando a 45. E a pergunta foi, por que vocês estão apoiando a 45? E eles falaram, porque é a que vai passar. E a gente simplesmente escutou e falou, e como é que vocês estão se defendendo? Ele falou, a gente pediu uma alíquota especial para educação e para saúde, porque os municípios são grandes contratantes, né, de empresas de saúde e de educação, isso vai onerar o município. E a gente falou, e o turismo? Que é o grande, quem recolhe o ISS no município, vocês não defenderam nada? Ele falou, vamos ver, vamos tentar conversar com o relator tal, sobre o turismo, e a gente se colocou abertamente favorável ao Simplificar Já para eles, mas eu vi que eles estão bem fechados com a 45. Queria que você comentasse quem é a FNP e CNM e essa atitude deles também. Então, a CBS, isso. Perfeito, perfeito. Da Maia e CBS. Você vê um certo desespero do Maia de entregar algo, né? Nem falava em CBS, agora já fala. Alguns colocam que essa
tentativa dele, que a CBS seria o primeiro passo para o IBS lá na frente. A CBS, a gente até na apresentação, a gente fala que a gente pode aproveitar a CBS, mas desde que aprimorada, desde que se preveja um regime lá opcional cumulativo de alíquota baixa, né? Particularmente para aquelas empresas que não têm como se acreditar, tem pouca coisa a se acreditar. Então, seria uma saída aceitar o PL 3887 com as devidas correções. Perdão, tem vários problemas, mas o principal é prever um regime cumulativo, opcional, né? Esse é um ponto. Agora, a gente, aparentemente, está aparecendo mais um blefe do Maia, né? Será que realmente vai ter essa convergência de avançar no CBS? Né? Então, a gente está de olho para trabalhar, e contamos com vocês também, para trabalhar numa emenda que já está pronta, aliás, posso passar para vocês, se já não passei, uma emenda ao PL 3887 prevendo um regime opcional de 4%. Temos essa emenda pronta já. Está na mão de alguns deputados, inclusive. Só não foi protocolada porque o PL 3887 não abriu prazo para apresentação de emenda. Ele seria, em princípio, relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro também. Tá? Então, em avançando a PL 3887, aí a gente conta com vocês para dar mais força ainda. Eu posso depois ver com o presidente da Sebras, salvo engano, o deputado que apresentaria a emenda do regime opcional cumulativo de 4% seria o deputado Laércio Oliveira, né, que ele é da Frente Parlamentar do Setor de Serviço. Né? Salvo engano, seria ele. Então, a gente vai conversando e a emenda está pronta, posso passar a minuta para vocês e vocês trabalharem junto aí para forçar politicamente a aceitarem esse regime opcional cumulativo, que seria um modo de simplificar já, né? O nosso ideal seria realmente corrigir os erros da PIS/COFINS, né? E não o CBS, porque a CBS tem alguns problemas. Para começar, quer mudar a lógica de PIS/COFINS, que é a receita, para uma lógica de tributar bens e serviços, que já é uma questão constitucionalmente discutível, né? Alguns entendem que teria que haver emenda constitucional, porque a União não pode tributar bens e serviços. Ela pode tributar a receita, né? Pelo 195 lá da Constituição. Né? A PIS/COFINS tem aquele fundamento constitucional. Mas, enfim, alguns pontos para aprimorar lá. Então, essa é a possibilidade. A gente tem uma primeira noção que o Maia é um pouco blefe dele, um certo desespero de tentar entregar algo já que ele está de saída, mas, em avançando, está alerta para, junto com vocês, trabalhar nessas emendas necessárias a aprimorar a CBS e evitar esse impacto de 12%. Em relação à CNM, engraçado, porque a CNM é uma entidade assim, que ela se vale do apoio de municípios muito pequenos. Né? A CNM ela tem mais de 5 mil associados, mas assim, ela presta um serviço para municípios menores, mas trabalhando com repasse, ela que faz aquelas famosas marchas de prefeito para Brasília para aumentar 1% de FPM por ano. Né? Então, assim, a gente, a Brás, pedimos reunião com a CNM, né? Agora, fica ali um negócio quase de vaidade, ali de algo quase que, enfim, é triste. O Sérgio Gobetti, um economista que hoje presta serviço para o Estado do Rio Grande do Sul, ele é servidor do IPEA, ele já foi consultor econômico da CNM. Ele produziu um artigo no IBRE dizendo que o ISS não cresce tanto assim como diz que cresce. A gente pegou aquilo lá, o nosso pessoal analisou, viu que tinha ali decisões, afirmações tendenciosas, conforme o período de anos que se analisava. E aí José Roberto Afonso, a gente conversou com o José Roberto Afonso, é um grande economista, e a equipe dele fez um artigo primoroso desmentindo o artigo do Sérgio Gobetti, que é um dos artigos no qual se fundamenta a CNM para dizer que não vale a pena simplificar já, porque no aumento o ISS não cresce tanto assim. Né? A CNM também tem questões políticas que ela fica ali. Até que ponto uma proposta que dá mais autonomia financeira para todos os municípios é melhor para uma entidade que quer município na mão dela, com menos autonomia financeira e tendo que correr de PIS na mão para Brasília? Né? É uma questão. Então, nós temos que trabalhar isso. Eu já ouvi um assessor da CNM, eu discípulo, não sei se foi esse com quem você falou,
um encontro de administrações tributárias da Receita Federal, da qual eu participei, ele estava lá, se houver um acordo, se não houver acordo, a gente, de repente, simplificar já e tal. Então, esse trabalho com a CNM pode continuar nos momentos adequados, né? Porque esse papo de que a E45 vai passar não é bem verdade. Senão tinha passado já, né? Então, o trabalho continua de forma a gente cada vez mais estamos preparando material para fazer esse contraponto de narrativas aí de que se o ISS é imposto futuro ou não, voltado mais para municípios, e os municípios que são afiliados à CNM questionar a CNM por que ela não está apoiando o Simplificar Já. Então, é um trabalho que estamos fazendo, né? Então, são várias frentes e essa é uma delas. Aí, Alberto, quer dizer, o cenário ainda é muito movediço e nebuloso, né? Então, para você laçar um apoiamento por exemplo, da base de oposição, vale tudo, né? Até taxar dividendo, vale qualquer negócio. Então, muita coisa vai vir à tona ainda. Eu acho que a gente tem que estar atento, como você diz, pode ser que em janeiro a gente haja algum movimento no sentido de que a coisa tem algum rumo, nem que seja para dar uma satisfação. Então, vamos ficar com a lupa monitorando isso e afinando as estratégias aí para a gente atuar politicamente lá dentro, daqui para frente, ok? Eu acho que o trabalho continua. A gente aqui vai pegar as férias só de proforma, porque, na verdade, o trabalho meio que continua nesse dezembro agora. Para janeiro já está tudo... as coisas já estarem caminhando em termos de mobilização. E aí eu estou falando mais aqui na parte de municípios, e as notícias nessa parte, como a gente falou, é importante, e também setores privados, cada vez mais a gente buscando esse crescimento de apoiamento para você chegar em janeiro. Se algo passar em janeiro, que passe que a gente acha que é o melhor, para simplificar já. Né? Se o ICBS avançar, que avance nos moldes que a gente acha que tem que avançar, que é com aquela previsão do regime cumulativo de alíquota baixa. Perfeito. Bom, então acho que já passamos um pouquinho do nosso prazo estipulado aí. Queria te agradecer mais uma vez, Alberto, e aí pelos teus esclarecimentos, agradecer a presença de todos que participaram hoje com a gente nessa reunião. A gente vai trocando, então, as nossas estratégias internamente e vamos afinando cada vez mais aí, tirando o Simplifica Já, cada vez mais jogando luz aí no Simplifica Já. Então, Alberto, agradeço a todos os presentes aí hoje na nossa reunião e acho que podemos encerrar, então. Você quer fazer uma colocação final, Alberto? Uma colocação final, eu acho que a estratégia de comunicação é importante e a gente vê ali uma certa resistência, até certo ponto, de uma certa grande mídia de publicar releases nossos, né? Então, acho que o trabalho da gente, e vocês podem ajudar nisso, de botar força nessa estratégia comunicacional. A gente está aqui reunido para também pensar estratégias de forma a essa divulgação ser mais massiva e a gente ganhar mais opinião pública de forma a ser cada vez mais percebido pela sociedade e, consequentemente, pelo Congresso. Ok, vamos afinar esse plano de comunicação, então, do nosso lado, do lado de vocês. A gente já fez aquele starter para cima, inclusive, do autor da emenda, que é o senador Major Olímpio. Depois eu te passo como é que está isso, para você reforçar do teu lado, para a gente fazer aquela, inclusive, no canal dele também. A gente pega o produto final disso e a gente depois replica depois. Show de bola. Combinadíssimo. Obrigado, Alberto. Obrigado a todos. Obrigado. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.